E se você tivesse a oportunidade de falar tudo que você pensa e tudo que você gostaria de melhor no Legends of Runeterra e a Riot fosse lhe dar ouvido, o que você faria? Sabemos que muita gente costuma falar nas redes sociais sobre o que ela acredita, mas nem sempre aquilo está sendo ouvido. Porém, desta vez, o último vídeo do Legends of Runeterra, o Dave Guskin, ele que é diretor de jogo, né, diretor do Legends of Runeterra, ele veio a público nos dizer o seguinte: guys, tivemos um momento onde nós estávamos nos reestruturando e agora nós queremos ouvir o que vocês têm a dizer. Muita gente fez piada sobre isso, tipo, ah, meu Deus, agora que ele tá fazendo. Mas eu acho que é muito importante frisar isso daí, pois no início do ano a Riot tinha feito uma promessa para nós jogadores, para nós comunidade e também influenciadores, que era o seguinte: eles iriam melhorar a forma como eles trariam a comunicação com a gente. E olha, se tem uma coisa que a Riot acertou esse ano em relação ao Legends of Runeterra, foi justamente na comunicação. Nós temos o Julian, que assumiu como diretor global de comunidade, e ele tá fazendo um trabalho muito legal junto de outros Rioters, onde eles vão trazendo comunicações pra gente. Inclusive, o último artigo foi de parabéns, Julian. E eu decidi fazer esse vídeo justamente para trazer a vocês o que eu fui colhendo ao longo desse tempo com a comunidade e também de coisas que eu acredito que faltam dentro do jogo. Eu conversei bastante tanto com os meus seguidores quanto com outros jogadores e também influenciadores. Então eu espero que vocês curtam esse vídeo, não esquece de deixar o like se você gostar e principalmente larga nos comentários o que vocês acreditam que pode mudar e o que vocês têm a acrescentar também, porque a grande esperança é que a gente consiga que a Riot veja esse vídeo e também os comentários que vocês estão trazendo. Colecionáveis. Card game é sobre colecionar, e nisso eu sinto que a Riot tá vacilando bastante no Legends of Runeterra. Calma, eu vou me explicar. Eu adoro as skins, gosto dos cardbacks, gosto dos guardiões, gosto dos boards. Cara, eu compro tudo, sabe? Mas falta coisa que a gente consegue jogando. Eu quero jogar Legends of Runeterra e ganhar coisas. Hoje em dia eu não tenho motivação para jogar e ter conquistas dentro do jogo. Cara, foi incrível quando no Caminho dos Campeões, antes deles trocarem do 1.0 pro 2.0, eles deram 3 cardbacks e mais um guardião para quem conseguisse fazer determinadas quests. Nossa, isso foi muito legal, fiquei eu na minha live jogando, um monte de gente começou a jogar, foi muito maneiro, foi um processo super divertido pra gente colecionar coisas. E hoje, pô, quando saiu o board do RPG, eu falei, nossa, esse cardback do Caminho dos Campeões super combina com ele. Então foi um momento super incrível e que eu gostaria de replicar outras vezes com outras coisas, com outros colecionáveis. Eu dei o exemplo do Caminho dos Campeões, mas nós podemos falar também sobre as filas ranqueadas. Imaginem só, veja bem. Você vai lá, pega o seu Gold no Legends of Runeterra e a tua recompensa de final de temporada é um ícone, e não fica à mostra durante o jogo. Agora imagine se você recebesse uma skin do campeão mais utilizado naquela temporada. E acrescento mais, a borda da carta, ela varia a cor de acordo com o elo ao qual você conseguiu pegar durante aquela temporada. Então, você vai mostrar para as pessoas dentro de jogo. Cara, isso é muito legal. Além da possibilidade de repente, cardbacks, né, coloridos, de formas que vão representar o elo que você pegou naquela temporada. Eu, particularmente, teria mais motivação para jogar Ranked. Colecionáveis exclusivos são coisas que precisam ter no card game, precisa ter no Legends of Runeterra. Você fazer determinadas coisas e receber uma recompensa por aquilo. Hoje em dia nós não temos recompensa para jogar o Caminho dos Campeões. Ninguém tem motivação para jogar. Então a palavra-chave na verdade são duas, que é colecionáveis exclusivos e conquistas. Porque imagine, a única conquista que nós temos hoje no jogo é sobre a coleção, o quanto você já completou a sua coleção. E na verdade o Legends of Runeterra tem uma economia muito boa que te permite conquistar essa coleção muito rapidamente. O que é muito bom, isso não é ruim, tá, Riot? Não é uma crítica a isso, mantenha isso. Só que nos dê mais coisas para colecionar. Eu não quero colecionar só as cartas, eu já conquistei todas elas. E agora, o que eu faço no jogo? Eu não tenho mais motivação para fazer. Então eu gostaria muito que eu pudesse, né, ter outras coisas, outras conquistas. Imagina, eu vou dar um exemplo aqui.
Tem um streamer aqui no Brasil chamado Pai Ratinho. Ele ama o Caminho dos Campeões. Ele já derrotou o Aurelion Sol mais de 10 vezes. O objetivo dele agora no Caminho dos Campeões é colocar todos os campeões em nível 30. E ele tá jogando, fazendo isso. Só que ele nunca vai poder mostrar isso pra ninguém. Como que ele vai divulgar isso nas mídias sociais? Vai ter que printar, sabe? Dentro de jogo não tem como ninguém ver. Os viewers dele não tem como ver que ele tá com um cardback de quem conquistou algo máximo dentro do Caminho dos Campeões. Riot, faz esse agrado pra gente, cara, porque card game é sobre isso. É sobre colecionar. 2 assuntos que eu vou colocar no mesmo tópico agora, que é a divulgação dos influenciadores que estão online no cliente do jogo e o cliente com mais info. Gente, vamos ser sinceros aqui, ó. Já que a Riot abriu espaço pra gente, vamos ser sinceros. Ninguém vê aquele banner. A gente vê aquele banner e clica no xizinho porque a gente quer jogar. A gente não quer ver aquele banner. Precisa ter algo mais chamativo pra nos fazer querer clicar em algo ali. Então, ter um cliente com mais infos é mais importante. De repente, aquele formato que o próprio League of Legends tem seja interessante. Apesar da galera fazer bastante crítica ao cliente, mas não tem tanta crítica a quanto aquilo. As informações estão postas ali. Elas funcionam, as pessoas clicam, as pessoas visualizam. Então é importante ter isso também no Legends of Runeterra. Eu gosto daquele banner, mas eu acho que é tão pouco. Imagine um letreiro luminoso lá, igual tem no Caminho dos Campeões, só que para outras informações. Por exemplo, está acontecendo o sazonal neste momento, sabe? É muito importante que o sazonal, que os torneios de comunidade, eles estejam de uma forma mais fáceis, mais palatáveis para os jogadores se sentirem mais propensos a clicar ali. Eles vão olhar, aquilo precisa fazer parte do jogo. Aquele banner não faz parte do jogo. Ele é deslocado. Ele não está em uníssono com o próprio cliente do jogo. Então isso falta. E em paralelo a isso, cara, tem muitos jogos que fazem isso, mas o que eu vi mais recentemente foi o Tentem, o jogo Tentem, né? Que a galera chama de Pokémon da Deep Web. Foi o Tentem, onde lá no Tentem eu vi... Você entra no cliente, você loga e aparece assim embaixo todos os influenciadores que estão fazendo live daquele jogo naquele momento na Twitch. Riot, vamos estudar colocar isso. É muito importante que os influenciadores recebam essa oportunidade, porque isso abre espaço para mais influenciadores surgirem. As pessoas vai facilitar a vida, vai só clicar ali, já vai abrir a Twitch da pessoa, sabe? Então assim, se tiver a possibilidade, fácil, Tentem um jogo completamente indie. Fala pra gente se dá pra fazer, se não dá pra fazer, e se não dá, o porquê. Se vocês pretendem fazer, tragam essas informações pra gente, porque é algo que favorece muitos influenciadores e isso alimenta a própria comunidade do jogo, faz as pessoas continuarem jogando, faz as pessoas continuarem ativas. Então é muito importante esse caminho ser tomado. Aguardo o feedback de vocês, hein? Recompensas por estar voltando a jogar. Gente, poxa, todo jogo mobile tem recompensa. Você ficou afastado um mês. Quando você retorna, você vai lá e ganha umas recompensas para continuar jogando, para voltar, para te incentivar a continuar jogando. Guys, veja bem, imaginem que você tem um jogador de League of Legends que ama a franquia e ele adora Legends of Runeterra, mas por algum motivo ele parou de jogar o Legends of Runeterra. Porém, lança o campeão que ele mais gosta no Legends of Runeterra e ele fala: caraca, é a minha oportunidade de voltar a jogar. E ele volta a jogar e ele descobre que ele vai precisar jogar mais 2 semanas com os decks que ele tinha lá atrás, que ninguém mais usa, que estão completamente obsoletos, para ele poder comprar o campeão que ele quer. Ou seja, ele vai precisar jogar 2 semanas para ele começar a fazer o que ele quer fazer no jogo. Não, guys, a pessoa tá voltando, sei lá, passou um mês, aí vocês estabeleçam, né, um tempo que seja legal. A pessoa passou 2 meses sem jogar, e aí quando ele retorna, ele ganha pelo menos 3 coringa de campeão, porque aí com esses 3 coringa de campeão, ele compra o campeão que ele quer jogar, e aí ele vai ter que jogar só pra conseguir as cartas que vão compor aquilo ali, ou de repente até os 3 coringas de campeão, e conforme ele for logando nos próximos 5 dias, ele vai ganhando mais recompensas, mais coringas. Gente, isso é de extrema importância para que as pessoas voltem a jogar, para que elas continuem dentro do jogo.
Não sei como que a gente não tem isso ainda. O Wild Rift eu fiquei 2 semanas, por 2 meses sem jogar. Quando eu voltei a jogar, eu ganhei um monte de coisa que eu comprei 3 campeões. E eu falei assim, caraca, agora eu posso jogar com o meu Shen, porque eu voltei a jogar porque o Shen tinha sido lançado. Então assim, é muito importante que isso também aconteça aqui no Legends of Runeterra. Nós tivemos aí o lançamento de alguns Darkins. E cara, a galera chegou em peso querendo jogar e quando ia ver, não conseguia jogar, porque levava muito tempo a montar o deck e a pessoa desestimulava. Então, isso precisa ser resolvido com urgência, guys. Então, Riot, pensa com carinho nisso, porque eu tenho certeza que a comunidade vai amar se quando eles estão retornando, querendo jogar com um campeão que eles não têm e que eles gostam muito, que eles têm muita afeição por ele, ela vai conseguir começar a jogar assim que ela instalar o jogo. Isso é muito importante pra gente. E pra finalizar, eu vou fazer um tópico que vai somar tudo isso, que é: nossa jornada precisa ser importante. As nossas horas no jogo, elas precisam ser importantes. Atualmente, nem a ranqueada ela traz muita importância pra gente. A ranqueada ela traz importância pra quem tá lá no topo da ranqueada, que são lá os 700 melhores jogadores que conseguiram vaga para o sazonal. Tirando esses caras, não tem muita vontade pra gente jogar ranqueada. Aí às vezes a gente estressa e não consegue nada. Então assim, se a nossa jornada ela for importante, por exemplo, no final da temporada a gente vai ganhar skin. Se, por exemplo, nós estamos jogando o Caminho dos Campeões, vai ter temporada lá onde a gente vai ganhar coisas também. A nossa jornada, o nosso tempo investido, ele vai trazer benefícios pra gente. Não é só ganhar uma partida. Atualmente, se você joga normal game, você ganha uma partida. Uau. Não, guys. Por exemplo, quem conseguir... Imagine uma conquista assim. Se você conseguir fazer não sei o que, o seu Nexo ficar com 40 de vida, você vai ganhar um ícone exclusivo pra quem fez isso, um cardback, um guardião exclusivo pra quem fez isso. Nossa, imagine se você conquistar tal coisa, você ganha uma skin de um seguidor. Não é de um campeão, skin de seguidor. Guys, Riot, money! Gastem! Sabe? Façam a gente gastar também, cara. Todo mundo compraria uma skin da Corina Verasa, velho. Todo mundo ia querer uma skin. Quem não iria querer? Pô, sei lá, você terminou Demacia no Caminho dos Campeões e você ganha uma skin da Cítria. Rito Gomes. Mas tá boa pra gente. Então assim, guys, essas foram as coisas que eu adquiri, que eu conversei com a galera, que eu conversei com a comunidade e que eu fui pensando ao longo desse ano, inclusive. Eu tava esperando a oportunidade de eu fazer um vídeo falando sobre tudo isso que foi tratado nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então coloquem aí nos comentários mais coisas que vocês gostariam que a Riot fizesse para o Legends of Runeterra. E principalmente me digam se vocês gostaram das ideias que eu trouxe aqui para vocês. No mais, muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo até aqui. E nunca se esqueçam, Riot, acima de tudo, divirtam-se. É sobre se divertir. Até o próximo vídeo.